Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Quem foi que deu a vida por nós? Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Ele entregou a vida por amor a seus amigos. Aí ele diz, isso aqui é Jesus falando, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então tem uma condição. Olha aqui para mim, pode tirar um pouquinho. Quando você faz o que Jesus ensina, quando você honra a Jesus, então ele se torna seu amigo. Foi ele que disse isso. Confira na sua Bíblia. Tudo que eu prego aqui, gente, é na palavra. João, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se eu não faço o que Jesus ensina, se eu não ando com Jesus, ele não é meu amigo. Ele está dizendo aqui, não é o pastor Fernando, é o próprio Deus. Aí ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Deixa eu explicar uma coisa, volta aqui. O servo fica no canto dele. E o patrão, o senhor, no canto dele. Cada um no seu canto. Ó. O servo para lá, o patrão para cá. O patrão manda, o servo obedece. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma relação de amizade. Uma relação íntima, próxima, coração com coração. Aí ele termina dizendo, olha só que bacana. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, ele veio trazer as novidades do Pai para nós. Ele veio trazer a mudança de vida para nós. A nossa relação com Deus não é assim. Ele aqui e a gente aqui. Servo e Senhor. Não. É amizade. É amizade. É companheirismo. É mãos dadas. Amizade verdadeira. Amizade ao ponto de entregar a própria vida para salvar o amigo. Imagine você ser amigo de Deus. Quem é que vai mexer com você? Quem é que vai poder te destruir se você é amigo de Deus? Quem é que vai poder te fazer mal se você é amigo de Deus? Ninguém. Eu estava lembrando aqui agora há pouco de um homem, presta atenção. Mais uma vez, eu estou plantando, eu estou pregando, Satanás trabalha para tirar, para você não ouvir a palavra. Presta atenção. Eu estava lembrando de um homem que esse foi amigo de Deus. Aliás, ele era tão amigo de Deus que a Bíblia diz que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. O coração dele era ligado com o coração de Deus. Ele era um homem íntimo de Deus, amigo de Deus. O próprio Deus selecionou, escolheu ele. Sabe de quem eu estou falando? De Davi. A Bíblia diz que Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele foi escolhido no meio dos seus irmãos. Ele nem era o mais capaz, ele nem era o mais forte. Ele era o mais fraquinho, o mais novinho. E Deus o chamou. Olha para cá. Deus escolheu Davi igual escolheu você. Você tá aí assistindo o culto. O diabo não quer. O diabo quer tirar você, ele quer que você não ouça. Ele não quer que você aceite o chamado de Deus. Davi aceitou. E olha o que Deus fez com Davi. Ele era um Zé Ninguém, esquecido até pelo pai. O próprio pai dele desprezou ele. Deus escolheu, exaltou Davi e ele veio a se tornar o maior rei de Israel. Ele veio a se tornar o amigo de Deus. Ninguém podia com Davi. Todos os inimigos que se levantavam contra ele caíam.
Todos que tentavam destruir Davi caíram. Inclusive Saul, que tinha inveja, que tinha ódio de Davi. E não foi nem pela mão de Davi que ele caiu. Foi pela mão dos inimigos. Ou seja, Davi, ele tinha uma relação de amizade com Deus. Repita isso. Davi tinha uma relação de amizade com Deus. Pois é. Mas mesmo Davi cometeu erros. Mesmo Davi cometeu falhas. Mesmo Davi pecou. E não foi só uma vez. Foram várias vezes. Só que quando Davi pecava, o que ele fazia? Primeiro, ele reconhecia. Tem muita gente que não reconhece suas falhas. Tem muita gente que insiste em dizer que ela está certa. É um coração duro, é um coração orgulhoso. Davi não era assim. Ele errava. Ele pecava. Mas ele reconhecia seus erros e ele buscava o perdão. Ele buscava se reconciliar com Deus. Teve uma ocasião que Davi cometeu um grave erro. Ele fez algo que ele nunca poderia ter feito. Ele deixou de confiar em Deus para confiar na força do braço. Ele deixou de confiar em Deus para confiar no seu exército. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Satanás enganou a Davi. Satanás se levantou contra Israel e sugeriu que Davi levantasse o censo de Israel. Acompanha comigo aqui, ó. Então Satanás, você vê que Satanás nunca para, né? Inclusive agora, ele está trabalhando agora, nesse momento. Eu estou pregando a palavra, Satanás está trabalhando, para você não ouvir, para você não aprender, para você não prestar atenção. Cabe a você fazer sua parte. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou. Você vê que Satanás não tem poder sobre a nossa vida, ele não pode fazer. Ele apenas sugere. Ele apenas dá ideia. Ele sopra um pensamento. O que ele fez com Davi. Incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Olha o pecado que Davi cometeu. Pastor Fernando, eu não entendi. Qual pecado haveria em levantar o censo de Israel? Bom, levantar o censo, para quem não sabe, é contar. Por exemplo, a sua cidade tem quantos habitantes? Ah, minha cidade tem 50 mil, tem 20 mil, tem 500 mil, tem 1 milhão. A cidade de São Paulo, por exemplo, passa de 11 milhões de habitantes. É o censo. Então, Satanás falou assim na cabeça de Davi, ó, por que você não conta o seu exército? Para você saber o número dele? Porque vai que o inimigo se levanta, você tem que saber se você está preparado para enfrentar o inimigo. Você tem que saber o número do seu exército. Mas aí que está o pecado de Davi. Porque Davi, ele nunca precisou de números, muitos soldados, muitos homens, para vencer uma guerra, para vencer um inimigo. Por quê? Porque quem lutava, quem defendia, quem dava vitória para Davi era Deus. E Deus não depende de número de soldado. Deus não depende de número de exército. Deus dá a vitória, ainda que seja um, sozinho. Quantos exemplos na Bíblia a gente encontra em que o número era pequeno de Israel, os inimigos eram muito maiores e mesmo assim Israel prevaleceu, porque o Senhor deu a vitória. Mas nesse momento, Davi caiu na cilada de Satanás. Será que você não tem caído na cilada de Satanás? Quantas ciladas Satanás tem armado para você? Davi caiu. Ele deixou de confiar. O pecado dele não foi contar o exército. O fato de contar o número de soldados que tinha Israel não era o problema. O problema era que dentro de Davi houve uma falta de confiança em Deus. Esse foi o pecado. No coração de Davi, ele deixou de confiar em Deus.
Ele se apegou na força do braço. Ele desonrou a Deus. Você está entendendo isso? Aí, continuando, lá no versículo 3, ele diz assim: Então disse Joabe, que era o capitão do exército de Davi: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei Davi prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Ou seja, esse homem chamado Joabe, ele tentou alertar Davi, falou: não faz isso, não conta não. Ó, Deus te abençoou até aqui, você não precisa disso. Mas não teve jeito. Quando a pessoa está decidida, quando o diabo consegue colocar um pensamento na cabeça da pessoa, não adianta dar conselho, não adianta falar, ela não ouve ninguém, ela vai e faz o que ela acha que tem que fazer. E quantas pessoas fizeram isso e depois se arrependeram, e depois quebraram a cara, infelizmente. O que aconteceu com ele? Davi decidiu que queria contar, decidiu que queria levantar o censo, e ninguém tirava essa ideia da cabeça dele. O que aconteceu? Depois que levantaram o censo de Israel, Deus já não poderia mais operar. Agora Davi teria que contar com a força do braço. Ele não esqueceu de Deus? Ele não ficou olhando para o número de soldados? Ele não deixou de confiar em Deus? Então agora vai sozinho. Quando a gente quer ser muito forte, quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente é cabeça dura, Deus se retira da batalha. Você está entendendo, sim ou não? Quem está me entendendo? Quando a gente é teimoso, quando a gente é rebelde, quando a gente não confia em Deus, ele se retira. Ele se retira. E a gente tem que enfrentar o inimigo sozinho. E qual foi o resultado disso? Veio uma praga terrível sobre Israel. E a Bíblia diz que essa praga atingiu a Israel e milhares de soldados morreram. Olha só que interessante. Morreram homens, soldados, justamente aqueles que Davi estava confiando. Davi se apegou no número de soldados e esqueceu de Deus. A praga veio e matou os soldados. Matou milhares de homens. O diabo pôde tocar. O diabo teve acesso, porque Davi desonrou a Deus, não confiou em Deus. Porque Davi se deixou levar por uma ideia maligna. Porque Davi confiou na força do braço. Então o diabo começou a destruir. Por que o diabo consegue destruir o casamento de muita gente? Por que o diabo consegue destruir a saúde de muita gente? Por que o diabo consegue tocar no dinheiro, na família? Porque a pessoa, agindo pelo orgulho, cabeça dura, não confia em Deus, não entrega a Deus, tenta resolver na força do braço. Deus se retira da batalha e ela fica desprotegida e incapaz de vencer o inimigo. O inimigo vem e destrói. É o que aconteceu com Davi. Porque ele não quis confiar mais em Deus. Ele foi orgulhoso. Ele foi prepotente, ele foi arrogante, ele foi teimoso. Ele esqueceu que as vitórias que ele tinha vinham de Deus. Mas, como eu disse a vocês, Davi tinha uma vantagem. Ele reconhecia seus pecados. E ele queria mudar isso. Ele mesmo reconheceu o pecado dele. Olha aqui, ó. Então disse Davi a Deus:
muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. O ponto forte de Davi era esse. Ele era humilde para reconhecer quando ele errava. Então ele chegou para Deus e pediu perdão. Deus, me perdoa, eu não confiei no Senhor. Deus, eu agi como um maluco. Eu agi loucamente. Eu peço que me perdoe a minha iniquidade. Eu não devia ter feito isso, Deus. E é esse tipo de oração sincera, não é da boca para fora, que toca o coração de Deus. Então Deus falou para ele assim, então tá bom, você quer o perdão? Então você vai se voltar para mim. Você vai me honrar novamente. E a Bíblia diz assim, ó, preste atenção. Então o anjo do Senhor disse a Gade, Gade era o profeta da época. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Olhe para mim. Davi, ele teve que se voltar para Deus. Ele teve que novamente honrar a Deus. Ele teve que reconhecer seu pecado primeiro e depois voltar a confiar em Deus. A Bíblia diz que ele subiu num lugar alto, uma eira, e ali ele levantou um altar e apresentou a sua oferta de sacrifício. Trazendo para os dias de hoje, essa oferta de sacrifício é a obediência à palavra. É você colocar Deus em primeiro lugar. É você honrar a Deus. É você deixar para trás o orgulho, a autossuficiência, a teimosia, a rebeldia e se voltar para Deus. Você não tem que pagar pelo perdão. Aquela atitude que Davi teve de fazer um sacrifício para Deus, trazendo para os dias de hoje, é você no coração se arrepender. É você voltar a honrar a Deus. É você reconhecer que sem Ele você não é nada. É você reconhecer que sem Ele você não pode vencer. Aquela praga que veio sobre Israel matou milhares de soldados. Mas quando Davi subiu na eira de Ornã e fez aquele sacrifício, se arrependeu, quando ele voltou a honrar a Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi perdoado e a praga cessou de sobre Israel. A praga cessou. Ou seja, aquela confusão que teve, aquela destruição que aconteceu, parou. Porque Davi se voltou para Deus novamente. Ele deixou de confiar na força do braço, ele deixou de confiar no seu exército, ele se arrependeu, pediu perdão, se consertou com Deus e foi perdoado.